Uma boa noite a todos, que nosso Pai Oxóssi, nosso Pai Oxalá nos abençoe, nos ilumine mais um estudo de hoje, né? Está se iniciando aí com algumas coisas que a gente vai comentar, algumas coisas que a gente vai falar, são importantes, sabe? Depois, até para o desenvolvimento dentro da gira, para toda essa questão que a gente estava tratando, né, de comportamento, e aí parece que é uma coisa, é justo quem precisa ouvir não tá. Aí fica de lascar, aí não tem jeito, né? Mas, enfim, vamos lá. Por que que eu vou falar? Não vou atravessar os assuntos, não, tá? A gente vai continuar no livro, tá? E aí, dentro do livro, a gente vai puxando os assuntos, até para vocês conseguirem visualizar isso dentro da gira, nos nossos momentos. Porque, assim, as coisas que a gente lê, tem muita coisa boa, tem muita literatura boa, mas se aquilo for uma coisa muito fora da nossa realidade, gente, aquilo não serve. Então, a gente tem que ir trazendo essas coisas para a nossa realidade. Então, tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda aqui, a gente tem que fazer o quê? Adaptando para a nossa vida, para o nosso terreiro, para a nossa casa, para a nossa mediunidade, para que a gente consiga tirar proveito disso. Isso não é para ser uma coisa assim, utópica, aquelas coisas transcendentais, aquelas coisas lá longe. Não, gente, acabou isso. Isso aí para a gente viver no nosso mundo é real, nosso mundo é cheio de defeito, nosso mundo é cheio de problema, né? Quem está iluminado e transcendeu já não precisa mais de nada disso. A gente tem que adaptar, né? Então, estou falando isso por quê? Porque o livro, a gente vê umas coisas assim muito, né? Então, quando ele vai falar aqui do campo eletromagnético do médium, que é lá no 4º capítulo, que é de onde a gente parou, ele dá várias explicações da diferença, por exemplo, da aura e do campo eletromagnético, que são coisas diferentes, tá? Então, o que seria isso? A aura é aquela vibração que reflete, olha que bonitinho, que reflete as nossas emoções. Eu consigo fotografar na máquina aquilo, né? Que fotografa. Então, isso é uma coisa, não tem nada de espiritual, não tem nada de... Isso é uma coisa física, é uma energia que emana das nossas emoções e que a ciência já consegue demonstrar, já consegue comprovar e tudo mais. O campo eletromagnético do médium, ele é uma coisa que vai além disso, é uma coisa que não pode ser fotografada, ela pode ser percebida mediunicamente pelos encarnados e os desencarnados conseguem ver isso com muito mais facilidade, tá? Por quê? O campo eletromagnético, ele é composto, ou ele sai não só das nossas emoções, mas ele sai do nosso mental. Lembra que eu falei que o mental é o corpo, não o nosso corpo físico, nem o nosso corpo espiritual, né, o perispírito, mas o mental é a essência de quem nós somos. Carrega as informações, como se fosse uma caixinha dos registros de todas as nossas encarnações, inclusive nossa evolução em outras dimensões. Então, esse campo que a gente gera é único, é nosso. Tá? Então, esse campo eletromagnético, ele acompanha o médium. E ele tem uma determinada vibração, que vai, logicamente, vai mudando conforme o hábito mental do médium, aquela constante, né, de pensamento que o médium tem, tá? Então ela vai se tornando afim ou não com uma ou outra coisa. Tá? E é esse campo eletromagnético que vai acessar o campo dos nossos guias. É esse campo eletromagnético que faz a comunicação mediúnica. Então, é por intermédio desse campo magnético que os guias vão afinizando o campo eletromagnético deles com o nosso, entrando em sintonia, aí sim para a gente poder perceber o mundo espiritual. Então, é por intermédio desse campo magnético que a gente percebe o mundo espiritual, né? E quando a gente fala percebe o mundo espiritual, não quer dizer que a gente vê tudo, sabe tudo, sente tudo. Mas, aí uma outra coisa importante, principalmente para quem está começando, tá? Porque você fala assim, então eu sou médium, eu vou sentir tudo que está no ambiente. Não. Inclusive, existem certos tipos de vibrações que a sua mediunidade não vai captar. Isso é comum, tá, gente? E aí, só estendendo, é tudo por uma
questão vibratória. Então, tem guia, gente, que é maravilhoso. Ele é bom, ele trabalha, ele faz as coisas, mas ele não tem acesso a determinadas vibrações magnéticas. Então, e aí você fala assim, eu fui num guia, isso já aconteceu com a gente, com a minha família, assim, de levar, eu percorro aí benzedeira e curandeiro desde que eu era criança. Meu pai e minha mãe sempre levaram a gente para tudo, literalmente tudo quanto é lugar, tá? Então você ia num benzedor, num curador, né, num médium, e ele não conseguia identificar tal coisa, né? Aí ia no outro falava assim, não, tem um negocinho aqui, ó, tem tal coisa, vou fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque aquele não era bom? Não. Aquele não tinha acesso da vibração com a forma que ele trabalha, aquele tipo de magia, se fosse né, ou aquele tipo de serviço, de feitiço, seja lá o que tem ali, tá? Então, às vezes, isso acontece muito num trabalho assim, que realmente o guia, o médium tá ali, consciente com o guia muitas vezes olha e fala, não, isso eu não posso pôr na mão. Porque não quer, porque tem medo? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, isso não é específico para ele. Então, tem certos trabalhos que são específicos para guias que trabalham em determinada vibração. Então, você pega a vibração de Ogum. Ogum é quebra, corta, né? Vai fazer... Então, ele não, eu preciso de um guia que trabalhe com energização, de revitalização. Então, ele chama uma Iemanjá, uma Oxum, uma Nana, vai ser outro. Mas ele vai chamar, por exemplo, um outro Ogum? Vai, às vezes sim. Ó, é um Ogum com a vibração de Nanã que vai fazer isso, esse tipo de trabalho, né? E assim por diante, eu falo dos Oguns porque é muito simples, do caboclo também. Você tem caboclo de várias linhas. Então, você tem o caboclo pena azul, caboclo de Ogum. Então, você tem o caboclo rompe-mato, né? Que é o caboclo de Ogum com Oxóssi. Então, eles têm, dependendo da linha que eles estão, eles vão fazendo o quê? Tendo trabalhos, incumbências energéticas específicas. Olha que interessante isso. Então, eu falei de todas essas diferenças, porque assim como a gente tem as nossas diferenças no campo eletromagnético, os guias também têm a vibração e o tipo de trabalho que eles atendem, entende? Então, assim, não tem problema nenhum, não vai desmerecer, ou um não deu conta, porque isso é muito comum, isso tem muita coisa. Não deu conta, teve que chamar outra entidade. Não, às vezes não era aquele tipo de trabalho que ele estava apto para fazer. Ele não trabalha com aquilo. Por isso que ele precisou de uma outra energia, de um outro guia para fazer. Não tem problema nenhum, tá? Tudo isso depende, a gente vai ver agora do campo das afinidades, tá? Uma outra coisa bacana que ele fala ali no livro, eu vou meio na sequência, tá? Ele fala que esse campo mediúnico também, que consegue interpretar as dimensões ígnea, aquática, terrosa, eólica, né? Olha isso que bacana, tá? Ele fala pra gente, se a gente conseguir desenvolver esse campo eletromagnético, a gente consegue cada vez mais perceber, a gente consegue cada vez mais perceber a vibração dessas forças, né? Principalmente as que a gente tem mais contato. Então, você vai ter, por exemplo, pessoas que conseguem perceber com mais facilidade seres e vibrações ígneos. Todo mundo consegue? Não, claro que não. Mas tem gente que consegue fazer aquela mentalização da vela. O livro do Rubens Saraceni da vela, que ele é da magia das 7 velas sagradas, ele ensina como fazer meditação com a vela para você se conectar com a força ígnea. Tem uns que têm mais facilidade, outros não, tá? Tem uns que têm mais facilidade com a água, outros com o ar e assim por diante, tá? Mas é também esse campo magnético que faz essa interligação. E é esse campo eletromagnético todo imantado, carregado com as nossas energias, que vai, com essas interferências, interferir no campo magnético das outras pessoas. Como? Por um intermédio dos passes. O passe, gente, só para vocês terem uma ideia, o passe, ele é muito utilizado no kardecismo, tá? Então, ele é um passe energético ali, né?
pessoa com imposição de mãos. Normalmente, o passe no kardecismo, ele não toca, o médium passista, ele não toca a pessoa que está sendo atendida, então ele coloca as mãos, né, impõe as mãos e transmite aquela energia, tá? O médium tem que estar preparado para isso, aquela energia revitalizadora, curadora. Então, esses passes magnéticos. Mas na Umbanda, nós também temos um passe. É passe. Tudo que nós fazemos ali também são formas de passe, mas não é um passe só energético. É um passe mais intenso, magnético. Por quê? Porque o passe que é dado no terreiro, ele utiliza, além da energia do médium, ele utiliza outros elementos. Ele utiliza elemento vegetal, elemento do fogo, elemento de água. Os nossos guias, normalmente, eles estão sempre com algum elemento na mão para fazer o passe. Então, o passe do Preto Velho, tem o fogo, tem o fumo, tem o fogo do cachimbo, né? E quem não fuma cachimbo, cigarro, palheiro, se não tiver palheiro, tem a vela do lado, tem uma erva, tem um copo d'água. Então, eles usam aquela imantação, aquela energia também no passe, tá? E o passe, para que serve? Para descarregar. E quando eu falo, está muito carregado, preciso de um passe. O passe, ele serve para equilibrar esse campo eletromagnético. Todo médium fica com esse campo eletromagnético saturado ou deficiente, gente. É normal, a nossa vida não, a gente não é, ninguém está aqui vivendo em meditação, que você fica o tempo inteiro, né, com aquela vibração. A gente passa por distúrbios, por problemas, não, o tempo inteiro. Então, o nosso campo eletromagnético vai ficando tudo lascado, carregado mesmo, né, saturado com as nossas vibrações junto com aquilo que a gente carrega. Então, o passe, tanto para o médium quanto para os consulentes, ele é fundamental para equilibrar, tá? Ele fala também, gente, além disso, um outro cuidado que ajuda o campo eletromagnético são as guias, tá? Aí, para quem está entrando também, um assunto que a gente já falou, né, das guias, mas as guias, gente, não são colarzinhos, né, não são objetos de enfeite, tá? Para você ficar, ai gente, eu não vou mais poder ver TikTok na minha vida, porque cada vez que eu vejo, eu saio tão revoltada, eu vou ficando revoltada de ver aquele povo, o macumba ostentação, é aquelas, guia de não sei de que jeito, guia de não sei de que jeito, eu não sei que tanto esse povo pede guia para... Gente, guia é um negócio para ser simples, tá? Simples que eu digo, é assim, ela tem uma finalidade. Qual que é a finalidade da guia? Proteção e equilíbrio energético do médium. Então, você usa as guias, aquilo pode ser do objeto que você quiser, pode ser de conchinha, pode ser de pedrinha, pode ser de miçanga de plástico, não tem problema, não é mais poderosa que a outra. A guia, não importa isso. O que ela faz no médium, ela equilibra, ajuda a descarregar, ela tira aquelas energias no campo eletromagnético do médium durante o trabalho, tá? Para proteger o médium. Então, e aí cada uma, porque quando você pega uma guia, você faz a guia quando te pedem. Você nunca fez uma guia aleatória, gente, né? Então, quem está entrando aí, fala assim, que quando eu crescer eu quero ter um monte de colarzinho colorido desses. Não é assim, gente. Basta uma guia, que é a guia de Oxalá. Uma guia é suficiente. Né? Normalmente, quando você entra, você faz uma guia, que é a guia de Oxalá, a guia da fé, te ampara na fé, e essa guia vai. Se for pedido outra, você faça outra. Se o guia vier, se o chefe vier, você vai e faz outra. Então, olha, você precisa de uma guia de Oxum. Por quê? Você precisa de uma vibração do amor para te proteger durante os trabalhos. Precisa de uma guia de Nanã. Então, é aqui, a proteção da calmaria, da sabedoria de Nanã que vai te proteger durante os trabalhos. Mas isso é solicitado ou pelas suas entidades, ou pelas entidades chefe, pelo chefe da casa que vai pedir. E ela vai ter aquele fim específico. Por isso que é importante, né? Todo aquele cuidado que a gente falou nas semanas anteriores, de não pôr no chão, de não deixar os outros pegarem a sua guia. Por quê? Porque ela tem uma serventia energética, né? É um cuidado todo que tem que ter com aquilo, tá? Um outro ponto muito bacana também que ele fala, que ajuda, né, a equilibrar o campo eletromagnético do médium, tá? Dentro das giras, tá? Tem todos esses recursos que ele fala servem para isso, para
ajustar o campo eletromagnético do médium. Então, tem a defumação, as palmas, o canto, os atabaques, as danças, tá? Então, e aí ele vai falando de cada um separadamente, que a gente já abordou, vou bem rapidinho, que a gente já viu, né? A defumação a gente já viu para que serve, ela limpa todas as larvas, os miasmas astrais. Tem larva astral? Tem larva, tem barata, tem aranha, tem tudo quanto é bicho peçonhento, tem inúmeros bichos peçonhentos astralinos, tá? Existem espiritualmente. Aqui, o acúmulo de... Só faz uma comparação. O acúmulo de sujeira no teu corpo não gera fungo, bichinho, coisinha? Na tua casa não gera rato, barata, etc, etc? O acúmulo de energia negativa, tá? Astralina, seja no teu corpo ou na tua casa, gera bicho também. Gera barata, gera, né, larvas, tem uma imensidão aí de bichos astralinos negativos. Tá? Tem os positivos também, só que esses a gente costuma nem ver, né? A gente só vê os ruins. Eu só vejo os vultos das baratinhas, assim, isso eu vejo desde criança, assim. Eu via vulto de barata, vulto de aranha, parecia que era um bicho e não tinha, né? Isso é muito comum. A gente vê esses insetos que são espirituais, tá? Então, a defumação serve para limpar tudo isso. A palma e o canto cadenciado, gente, é o mantra, ó, tan, tan, tan. Por isso que é importante, no ponto, a cadência, né, e a firmeza do canto junto com a palma para criar essa cadência mental. E cria, gente, não tem jeito. Quem é um bandista, de verdade, você sente no sangue. Porque a hora que toca o atabaque assim, você fala, vixe, agora vai. É um momento que você te ajuda tanto a se conectar, que tem muitos médiuns que só conseguem receber com aquele determinado ponto, ou quando toca o atabaque. Tem médium que não consegue receber se não estiver cantando, ou se não estiver tocando, tá? Por quê? Porque aquela vibração do ponto te ajuda a ficar num estado de equilíbrio ali, de concentração, tamanho, que ajuda a incorporação. Te tira do eu ali, né? As danças também, o candomblé tem mais, tá? Mas na Umbanda também tem as danças. Todos os guias vêm, de uma certa forma, eles fazem os seus gestos, seus movimentos e suas danças, que servem também para acionar, né, o nosso campo eletromagnético, além das limpezas. Tá? Então, gente, só para vocês terem uma ideia de alguns comentários e coisas. Eu gosto de ver essas porcarias no TikTok, porque eu fico abismada, fico com raiva, mas eu fico pensando, falei, gente, como pode, né? A pessoa vem com umas dancinhas, o guia dança. E o guia dança, gente, não tem, no candomblé tem coreografia oficial, tem que ser aquela coreografia para cada santo. Tanto que os médiuns, eles treinam a coreografia por anos. Na Umbanda não tem isso, não tem coreografia de santo, tá? Então, os guias vêm e eles se movimentam da melhor forma, como eles entendem, e de acordo com o médium. Vai variar? Claro que vai. Então, o médium empresta os seus trejeitos e os seus movimentos para o guia, isso é fato, né? Então, você pega, por exemplo, a dança, uma coisa que me marca muito, aí, para colocar na nossa relação, a cigana, o balanço da saia, ela pediu para ela, tem que ser uma saia que faz barulho. Por quê? Porque a saia dela é elemento de trabalho. Não é adereço, não é enfeite. Tinha que ser uma saia que, quando ela balançasse, fizesse barulho. Que ela ia usar aquilo para fazer o trabalho dela. Então, você tem baiano que pisa de forma cadenciada. Aquele pisar dos baianos, gente, tem até ponto. Pisa baiano, pisa miudinho, pisa no milho e faz o fubá. Essa pisada deles ali já é para descarregar, já é para limpar, já é para organizar. A pisada do caboclo é a mesma coisa. Ai, como é linda a pisada do caboclo. Esse ponto é justamente o ponto de trabalho dos caboclos. Como é linda a pisada dos caboclos. Ele pisa na areia de um lado para o outro. Ele vai pisando e vai limpando, e vai limpando.
é a cadência da pisada dos caboclos, que parece uma dancinha, na verdade, eles estão fazendo todo o movimento energético de limpeza da casa e dos médiuns. Entende? Mesmo que o guia não está ali com você, olhando para você, falando com você, gente, a dança deles, eles fazem geral, assim, ó, vão rodando, porque eles estão limpando a casa. Não é uma mera dancinha, não é um gracejo, entende? Aquilo é importante. A dança da pombagira também é extremamente importante, porque o dançar, o girar e o rodopiar dela é onde ela vai movimentando todas as suas forças para limpar. Então, a pombagira que vem no terreiro e não dança, né, por vários fatores, o médium fica constrangido, a casa desestimula, às vezes não tem espaço, né? Então, influencia, diminui a atuação delas. Elas limpam, tem outras formas, claro, mas aquela dança é fundamental para o trabalho desenvolver. Então, a gente não pode achar, porque vai muito além daquilo que a gente vê, né? Por isso que eu gosto tanto de ficar com o olho fechado durante a gira, para não ficar vendo. Porque se eu fico vendo, eu fico imaginando que o que está acontecendo é só aquilo, quando na verdade não é. Quando eu fecho o olho, eu consigo me concentrar melhor no que eu estou sentindo, ao invés do que estou vendo, tá? Isso eu falo, me ajuda, de repente para uns, até para aprender, tá? No começo, quando eu entrei no terreiro, gente, eu ficava com o olho desse tamanho, porque eu não sabia nada, eu queria aprender tudo, para aprender eu tinha que olhar. Então eu olhava para todo mundo, o que todo mundo fazia, eu fazia igual, né? Então se eu ajoelhava, né? Tudo que fazia, eu fazia, não sabia nada. Então eu ficava de olho aberto e observava para não passar vergonha. Entende? Então, a gente vai compreender. Então, esse abrir o olho e fechar o olho, veja qual é o seu momento, né? Veja qual é o seu momento para que isso te sirva. Então, pode ficar de olho aberto? Pode. Eu estou começando, eu quero aprender, eu quero ver. Então, fica de olho aberto para você ir aprendendo, né? Certos detalhes que você tem de segurança, eu tenho certeza, tá? E tem até a questão dessa questão da dança aí, gente. Normalmente, quando o médium se entrega, e não é uma questão de ser melhor ou pior médium, passar na frente, não passar nada disso, gente. A entrega do médium, ela é muito pessoal. Às vezes a gente luta com os guias. Quando eu falo luta com os guias, é assim, você fica com medo de cair, dependendo da forma que o guia gira. Você fica, né? Então, quando vem ansando assim, eu falo, agora minha labirintite morre, vai. Você fica com medo de cair. Quando você fica com medo de cair, você segura. Quando você segura, você cai. Você cai, você tropeça. Umbanda, gente, não é para os fracos, tá? Então, Umbanda não é para os fracos, não é. Aqui não é. O povo acha que tudo não. Cai, machuca, rala, queima de cigarro, de charuto. Isso é fato. Você não gosta disso, já está na religião errada. Você tem que estar preparado que isso pode acontecer, tá? Então, não... Ai, que medo! Não. E também na religião porque tem medo, né, gente? Vamos ser corajosos, pelo amor de Deus, tá? Então, essas danças, às vezes, por horas acontecem. Tinha gira, só para vocês terem uma ideia, a madrinha do Jesuel, tá? Ela era uma senhora bem de idade, já quando eu entrei na Umbanda, ela já era de idade, e ela já tinha tido, assim, uns 3, 4 derrames. Então, ela era inteira tortinha, as mãozinhas tortinha, perninha tortinha, ela era toda assim, andava assim, com dificuldade, tal. Essa mulher incorporava, criança, tá, vinherê, ela ficava no chão, sentada, como se não existisse nada. Eu falava, gente, vai matar, essa heresia vai matar essa veinha, tadinha. Né? No começo eu não acreditava, porque ela era toda contorcida, quase, né, andava com dificuldade, mas as entidades dela vinham e dançavam e se mexiam, a maioria com maior facilidade. Aí não tem como, se ela não tem como, né? Porque a pessoa não finge o tempo inteiro e desfinge só no terreiro. A pessoa, quando incorpora, muda todo o físico. E muita gente, quando você não briga com a incorporação, você não sente cansaço, você não sente dor, você até sente, assim, aquele, dói as costas, preto velho dói muito as costas, né? Quando você termina a incorporação, você tá com as costas lascadas. Passou 1 minutinho, já passou tudo. Então, isso é normal.
né? Pra gente, falo isso para a gente não brigar, porque o nosso consciente briga muito com a incorporação, e aí você cansa, aí você se lasca, e acontece mesmo. Isso acontece às vezes comigo até hoje, gente. Às vezes você acha, não, vai para um lado, não, é para o outro, aí você fica brigando na cabeça com a entidade, ele vai para onde quer, você fica no meio, olha, né? Mas eu gosto de falar da dona, falo até o nome dela, ela faleceu não faz tanto tempo assim, que era a dona Rosalina, ela vinha, incorporava tudo quanto é entidade, daquele jeitinho dela lá, incorporava Exu, ia para o chão, criança ia para o chão, caboclo, baiano, e vinha, e super, olha, pensa numa mulher firminha, quieta na dela, bem serinha, assim, gostava muito dela. E fazia tudo isso com essas limitações físicas. Isso não quer dizer, gente, tá? Não estou falando isso, porque de repente o povo escuta e fala assim, nossa, mas eu tenho problema, eu canso, tal. Calma, gente, cada um no seu quadrado. Tem gente que sente mais cansaço, tem gente que tem mais dificuldade física, né, no desenvolvimento dos trabalhos. Não é porque você está ali que fala, nossa, eu estou aqui, está tão abençoado que eu não sinto cansaço, eu não sinto fome, eu não sinto vontade de ir no banheiro. Olha, gente, menos. Não é para todo mundo, tá? Não é para todo mundo. Tem gente até que fica assim, você fica no estado de tanta graça, de tanta coisa, que você realmente perde essas noções físicas. Mas não acontece com todo mundo. E por quê? Porque o outro não está concentrado? Não, gente, porque cada um tem momentos, limitações físicas. Eu falo isso porque, por exemplo, a minha mãe, ela fala assim, eu não aguento ficar tanto tempo de pé. Eu percebo a dona Mirtes, né, a Cássia, que tem problema na coluna. Eu vejo que para a dona Mirtes é mais cansativa, ela fala, né, por causa das costas e tal. Então, dependendo da idade, dependendo do teu corpo, da tua condição física, você realmente vai ter uma certa dificuldade, ou vai ter uma certa, sentir um certo cansaço. Mas isso não é porque está concentrado, desconcentrado, não, gente, isso é físico. Fica ali 2, 3, 4, 5 horas numa gira, né? É difícil, não tem como, tá? Emendando daí um assunto no outro, eu já vou emendando, porque senão a gente não consegue tratar de tudo, tá? Ele fala no capítulo 5º de uma coisa muito importante, que é a lei das afinidades. Então, a lei da afinidade, na verdade, ela é uma das leis divinas, das leis derivadas da lei divina. Então, a lei divina é a lei maior que rege a tudo, a todos, natureza, nós, encarnados, desencarnados, né, seres vivos, inanimados. Então, é a lei divina. Quando fala trabalha para a lei, é a lei divina. Defensor da lei é a lei divina, sempre é a lei, né? E a lei das afinidades, ela vem junto com a lei do karma, a lei do retorno, a lei de ação e reação. Mas a lei da afinidade explica e nos ajuda muito, tá? Em relação ao plano espiritual, para questões mediúnicas e para questões pessoais também. Lembra quando eu falei que a gente atrai os nossos obsessores com a afinidade? Porque o afim vai querer ficar com o afim, tá? Então, a gente atrai obsessores ou repele os obsessores com a nossa vibração. Porque os afins, gente, os semelhantes, eles vão se atrair, tá? Não tem jeito. E isso acontece com o nosso desencarne, é a mesma coisa. Quem é bonzinho vai para o céu, quem é malzinho vai para o inferno. Não, gente, não é bem assim. A gente vai para onde a gente tem afinidade. Morri, estou impregnada de culpa, de remorso, não consigo me livrar daquele sentimento, vibro somente culpa e remorso, eu vou para um lugar onde há culpa e remorso como base vibracional. Entende? Estou vibrando, eu vou para onde? Então, não importa qual é a minha religião, eu posso ser espírita, posso ser católica, posso ser evangélica, posso ser muçulmana. Eu vou para um lugar apropriado com o meu tipo de vibração. Por isso que tem, não é, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, assim, uma metáfora. Por isso que tem céu e inferno em todas as religiões. Tá? Tem um dos livros acho que é o Guardião das Três Cruzes, do Rubens Saraceni, que ele encontra do lado de lá, quando ele morre, tá? Um Exu muçulmano. Por que eu falei Exu entre aspas, né? Porque não era um Exu, mas era um guardião da lei
que recolhia os espíritos desviados do islamismo, tá? E ele encontra com o católico, né, que estava recolhendo espíritos caídos dentro da religião católica. E aí os dois ficam lá, conversam, falam, tem caído de tudo quanto é lado. Quando eu chamo caído, são espíritos que se desvirtuaram das suas convicções religiosas. Só para ficar claro, gente, ninguém é obrigado a seguir religião nenhuma, nenhuma, tá? Isso não faz de você maior e nem menor perante Deus. Mas a partir do momento que você adere, que você segue uma religião e você viola as regras daquilo que você acredita, você está traindo os seus fundamentos. Se eu sou católico, tá? E eu acredito na Santíssima Trindade, e depois eu traio isso, ou vivo em desacordo com isso, eu sou um caído da minha religião. Se eu sou testemunha de Jeová, e eu vou lá e contrario as minhas questões dogmáticas, eu sou um caído dessa religião. E vai ter sempre um Exu, eles vão dar outro nome, mas a gente sabe que são entes, espíritos encarregados de recolher esses caídos e levar para um lugar apropriado. Então, tem metaforicamente céu e inferno em todas as religiões. Tá? Mas é muito bacana como, na verdade, tudo se trata de afinidade, né? Até ele vai explicando aqui das afinidades energéticas. Como que a gente explica, né? Algumas afinidades acontecem logo à primeira vista. Primeiro contato, a gente já gosta ou desgosta, né? E outras, a gente tem uma antipatia gratuita. Você conhece a pessoa e já fala, meu santo não bateu. Né? Nós gostamos dessas frases, né? De um bandista. O santo não bateu. O que é isso? É a tua afinidade vibracional com aquela pessoa, gente. Isso é tão forte, mas tão forte, que você bate o olho na pessoa, você já gosta da pessoa. A pessoa não fez nada. Você já gosta dela. Entende? Mas por quê? Porque ela é igual a você? Não, não necessariamente. Mas tem alguma coisa na vibração dela que encaixa muito bem com a sua, e isso gera essa afinidade, essa simpatia imediata. Assim é com os nossos guias, assim é com os ambientes que a gente frequenta. Tudo tem a mesma base, que é a base de vibração, né? Até estava falando para a Célia, né? A Célia, que é minha amiga, lá que foi na coroação, sempre converso com ela. Aí ela falou assim: eu não sei o que eu fiz para vocês gostarem tanto de mim. Aí eu falei: não é o que você faz, é o que você é. Entende? Então, quando a gente gosta da pessoa, não é porque a pessoa faz alguma coisa, é porque a pessoa é. Ela é e você afiniza com aquilo. E uma outra coisa agora, gente, talvez mais importante, a gente vai terminar esse primeiro bloco aí que o Zoom faz, mas é isso que é importante, a gente tem que ter em mente. Eu espero depois que quem não está aqui ouça essa gravação. Logo da coroação, começou assim, vir uma bomba em cima da outra. Aí o Jesus falou assim, bem-vindo à realidade. Eu falei, eu já sabia que era assim, mas eu não sei, eu não queria não participar de tudo isso, um monte de problema e tal. Eu sei que a realidade, infelizmente, é essa, tem muito problema, picuinha, coisa besta. E eu assim, já, aquele jeito, né, leve, suave, de Ansan de ser, né, que coisa, tá. Meu pai me disse uma coisa tão sábia, e que me fez refletir, e eu quero que vocês também reflitam, porque isso serviu muito para mim. O pai falou assim, dentro da maçonaria, você tem católico, você tem agnóstico, você tem espírita, você tem gente... Ele falou assim, você tem gente que vota no Lula, gente que vota no Bolsonaro, você tem pessoas de todas as, vamos dizer assim, todos os filamentos, todas as características possíveis. Ele falou, e mesmo assim, a maçonaria tem muitos séculos. Há quem diga que milênios, mas há muitos séculos a maçonaria se mantém. Por que a maçonaria se mantém com essas pessoas tão diferentes umas das outras? Porque tem um ideal em comum.
Ele falou, então no terreiro é a mesma coisa. Todos vocês são diferentes, vão ser diferentes, mas vocês têm que ter um ideal em comum. Isso é o que mantém uma sociedade, uma casa de pé. Então, não importam as nossas diferenças, porque a gente, em prol de um ideal em comum, que tem que ser mais forte que todo o resto, em prol desse ideal, a gente vai deixando de lado as nossas diferenças, as nossas antipatias, as nossas... E às vezes não é nem antipatia, mas é uma falta de afinidade total. Tem gente, com certeza, que você olha dentro do terreiro e fala, nossa, não tem nada em comum com essa pessoa. Não tem nada. Sabe, o jeito, a energia, não tem nada em comum. Mas a gente está ali com... Então, uma coisa você vai ter em comum, que é estar ali em prol da tenda do vô Benedito. Por quê? Eu confio na casa, tenho afinidade na casa, tenho gratidão, seja lá qual for o motivo real que te mantém dentro da casa, esse é o motivo que nos une. E quando a gente consegue, olha, eu conversei muito tempo mesmo, tá? Perdão até por falar, o Jesus não liga, mas eu conversei muito tempo com a Jane sobre isso, que a gente sempre tinha que ficar muito firme em prol desse ideal. Por quê? Porque é isso que mantém uma casa de pé. Tem coisa que depois fica mais forte? Tem, família, você tem... Por exemplo, se tiver um problema dentro do terreiro que envolve a minha família, é muito difícil manter. Você não fica, porque o laço familiar é mais forte. Sai da casa, né? Mas o restante, gente, você deixa de lado. Você deixa de lado o que você não gosta, a cara torta do outro. Ai, falou mais alto comigo. Ai, passou na minha frente. Ai, não me deu bom dia. Isso tudo fica sem importância. A gente está ali por um ideal. E não é pelo Jesuel, deixando bem claro. Eu sempre falo isso, agora eu fico até mais maneirando, né? Porque agora ele vai falar que eu estou jogando contra. Mas não foi disso. Eu sempre falei isso dentro das aulas, gente. Não é em prol do Jesuel. O Jesuel, ele é o chefe material da casa. O chefe da casa, o chefe espiritual, é o vô Benedito. Então, a gente sempre está ali por um ideal. Qual que é o meu ideal? O ideal é o trabalho que o vô Benedito faz. Avalie o trabalho dele. É para você? É o que você quer para a tua vida, para o teu desenvolvimento? Sim. Então, você aguenta firme, meu amigo. Você segura no dente as injustiças, as fofocas, as lasqueiras, todas essas picuinhas, como diz a preta velha. Vocês ficam brigando por causa de cor de fita. Ela dá uns em mim assim, para de brigar por causa de cor de fita. Ou seja, coisas sem importância, que a gente tem o ideal. E isso, gente, é muito forte. Isso é mais forte do que essa nossas afinidades com outras coisas. A gente tem uma afinidade ali dentro, que é a afinidade com o trabalho que o vô desenvolve nessa casa. Entende? Então, é muito importante. E quem não tiver afinidade com o que o vô faz, vai sair. Isso não é ameaça não, tá, gente? Isso é uma constatação. Sai. Porque você não consegue ter afinidade com aquilo que está sendo feito dentro da casa, você se sente deslocado, você se sente perdido, você se sente enganado, você se sente menosprezado, você sente N coisas, mas você não fica ali, entende? Então, assim, é uma questão de organização. Ah, porque o Jesuel tira? Não, gente, não é o Jesuel que tira. Ai, os meus Exu que tira, ai, que mané Exu que tira. É a própria lei de afinidade que faz a pessoa sair. E essa lei de afinidade tem esquerda, tem direita, tem alto, tem baixo, tem tudo quanto é lado. A espiritualidade, de uma maneira geral, trabalha para que essa lei de afinidade ela vai sendo mantida. Então, as pessoas que não são afins àquele trabalho, elas vão se afastar por uma lei divina, que é, falta de liga, né? Então, isso é extremamente importante, né? Quando fala dessa questão da lei das afinidades e disso do ideal que a gente tem, né? Então, a gente sempre pensa, né? Passa, né? Eu passo por cima de tudo isso. Não é passar por cima. Você acaba ficando menos importante, entende? As coisas acontecem, às vezes você gosta, às vezes você não gosta. Vai ter, gente, problema. Isso aí é fato. Onde tem pessoas, tem problemas. Como diz o Gustavo, ele fala os vivos e os mortos. Ele não fala bem assim, mas não vou falar o que ele fala, porque
é feio, não posso falar aqui. Mas uma outra coisa também, aí depois, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para finalizar. Ele fala da questão, né, das religiões, dos diversos tipos de religiões e da afinidade também. Isso é muito importante. Ele fala assim, cada ser é um indivíduo, né? Cada espírito tem uma alma que é única e foi gerada em uma inspiração única do único Criador. Então, como pode querer que a gente reze sempre todos pela uma mesma Bíblia, né? Temos concepções parecidas, mas nunca iguais. Então, cada um realiza a sua fé em Deus de uma forma. É por isso, gente, que a nossa... E não é tolerância, não. Tá? Não é tolerância tipo, eu aguento a religião dos outros. Não. Eu olho e eu me compadeço por tudo que o outro passa com o sagrado dele. Entendeu? Então, assim, o sagrado dele é sagrado. Não é que eu aguento. Entende? O sagrado do outro é sagrado também. Oxalá está em Buda, em Cristo, em Mohammed, está em todos os profetas, em Krishna. Então, todos os grandes profetas, Oxalá está. Oxalá não é Jesus Cristo. Oxalá é Buda também. Oxalá é Maomé também. Entende? Porque é a vibração da fé manifestada em vários na Terra. Entende? Então, não tem um mais sagrado. Tem afinidades de fé, formas de afinidade diferentes que as pessoas vão se agrupando. Tudo também pela lei das afinidades. Isso é fabuloso. Depois, gente, essa parte eu vou explicar para quem está com o livro. Ele vai falar da parte do 6º capítulo em diante, ele fala dos elementos de magia. E aí tem muita coisa bacana, ele fala das frutas, nas oferendas, é bem legal. Fala da vela, tá? Vai falando um pouquinho de Exu. Mas o que eu quero? Por que eu não vou repetir tudo isso novamente? Porque nós já estudamos magia das velas, magia das pedras, magia vegetal, né, das ervas, das frutas também. Então, a gente já estudamos símbolos mágicos. Então, a gente, na verdade, viu bem mais do que tem aqui nessa parte do livro, tá? Por isso que eu não vou voltar nessa parte magística novamente. Tem algumas coisinhas aqui que são bem bacanas, né, que ele fala... e aí, para finalizar... Tem uma parte aqui que ele fala, né, de Exu, ele vai explicando o positivo, o negativo. E aí, gente, até por isso que eu perguntei, né, para o que vocês acharam da gira de esquerda, como é que é, por quê? A gira de esquerda é sempre, gira de esquerda e gira de criança, gente, é onde você conhece o médium, tá? Fatal. É onde você conhece o médium e é onde você conhece a casa. Então, eu falo isso porque, não sei, para ter uma ideia, acho que a entidade do Gisuel que eu conversei menos na vida foi o Exu do Lodo. Por quê? Porque toda vez que ele incorpora, logo eu incorporo. Então, eu não converso, nunca conversei muito com ele, pouco, tá? Mas eu vejo que ele é quieto, né? Ele é quieto, ele faz o que tem que fazer, mas não é de ficar de muito blá, 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 não. É a forma dele trabalhar, tá? Então, cada Exu tem uma forma de trabalhar. Eu só vi essa parte lá que eu lembro que ele falou, não estou aqui para fazer show, para fazer as coisas para os outros verem. Ele está trabalhando, né? E respeitando aí cada um as características, lógico, de Exu. Mas, gente, de novo, não, eu vou falar isso, deixa eu até ver. Exu é uma entidade de esquerda, trabalha com energia densa. Exu não é o diabo. Então, eu acho que assim, a gente está tão preso nessa frase, tanta gente falando, Exu não é o diabo, Exu não é o diabo. E Jesus faz muito tempo que vem batendo, olha, gente, tem que ter doutrina, Exu não é mal, Exu não é isso, que a gente foi para o outro lado. Qual que é o outro lado? Os médios acham que Exu tem que vir aqui pedir, por favor, querida, Gente, Exu não é assim. Eles não são o diabo, eles não são maus, eles são maravilhosos, mas eles não são delicados. Principalmente para os novatos, tá? Eu falo isso aí, o pessoal que está entrando mais agora.
Às vezes falam, ai meu Deus, mas esse Exu, às vezes eles dão uma... Às vezes, não é para exagerar, mas às vezes eles xingam, eles soltam uns palavrão, dá umas rosnadonas lá do jeito, alguns mais, outros menos, mas Exu não é delicado, gente. Só para vocês terem uma ideia, tá? Acho que logo no começo, uma gira de Exu que a gente foi, a gente é muito caprichoso, Gustavo, mais ainda que eu. Então, a gente fez uma farofa linda, maravilhosa, cheirosa, aquela farofa bonita de Exu, aprendeu a fazer, né? Então, as comidas de santos a gente aprendeu a fazer com a madrinha lá rapidinho. Então, a gente fez aquela farofa bonita, foi levar para os Exu e tal. E no dia da gira de esquerda, o Gustavo comprou um monte de potinho, né, plástico, descartável, e um monte de colher para eles comerem a farofa de potinho e colher. Ai, gente do céu, vocês não se lembram disso, gente? Foi pegar aquela farofa de potinho. Você tá doido? Logo vão trazer uma mesa, umas cadeiras, prato fino pra gente comer. Para com isso, meu. Deixa eu comer na mão. Vá. E deu mais culachado. Se eu fosse idiota, eu ia ficar ofendida. Ai, o Exu da fulana foi mal educado comigo. Gente, isso não existe. Exu, eles são grossos, assim de assim, não, tá, tira a mão daqui, faz isso aqui. Eles não maltratam nenhum. Vamos lá, ao limite. Não maltrata, não humilha ninguém. Então, é uma questão assim, realmente, eles não estão ali para fazer mal nenhum. Mas eles falam as verdades que eles têm de falar. E às vezes é de forma direta. Não, por quê? Porque você está fazendo coisa errada, lá que você trouxa. Então, assim, isso eles falam direto, tá? Você é besta, você sabe por quê? Porque é verdade, né? Então, eu já ouvi muitas vezes Exu sendo assim, e eles falam, isso não quer dizer, aí é uma questão pessoal, de não associar quem fala bonitinho, quem fala mansinho, com quem é bom. Tá? Eu aprendi muito cedo na minha vida a não confiar nas pessoas que sorriem demais. Mas isso é meu, é íntimo. Pessoa quando é muito boazinha, é muito querida, vive no mundo da Barbie. Essa pessoa é a primeira pessoa que eu desconfio na vida, porque essa pessoa com certeza tem alguma coisa errada. Mas isso é meu, entende? É a minha forma de ver as pessoas, pelo amor de Deus. Então, para mim, é mais fácil enxergar que Exu é bom, é poderoso, é maravilhoso da forma que eles são, mesmo que eles sejam rudes, que às vezes sejam mais diretos, mais, sabe, aquela coisa mais grosseira, não grosso de humilhar, de te ofender, mas são mais grosseiros. Então, porque senão a gente vai indo para nós estamos pendendo para um lado, que daqui a pouco os Exu vão, sabe, assim, virar umas asinhas cor-de-rosa, gente. Não é assim, sabe, para a gente conter os excessos. Então, excesso, quando eu digo assim, de não esperar de Exu um tratamento angelical, ai, fofinhos, vim aqui ajudar vocês com os... Né? Não é um negócio angelical, mas também não é um negócio trevoso, como vinha antigamente, que Exu vinha, mascava vidro, machucava os médiuns, tá? Atacava a mulher menstruada. Eu tenho certeza que vocês já escutaram histórias cabulosas, horrorosas de Exu que faziam isso, tá? Então, a gente, medida, gente, ponderação. Então, não é nem lá e nem cá. Aquilo que acontecia antes era excesso do médium, provavelmente, e aqui, isso aqui é excesso até não sei a palavra. Então, estão tornando o Exu um anjinho. Então, não é por aí. Estou falando isso não é para justificar excesso de médium. Veja bem, não estou falando de nenhuma situação específica, estou falando no geral, tá? Cada Exu tem as suas características, às vezes uns mais, uns menos, né? Eu sei que o Exu do Lodo, ele é muito assim, ele é mais quieto, ele é mais, não é de falar mais. Alguns Exus trabalham, eu lembro do Tranca-Voz do Ricardo, lá na outra casa que eu participava, que ele era conversador demais, ele explicou o Exu que eu mais conversei na vida, ele falava, explicava, e foi muito bom, né? Então, assim, tem sempre aquelas, sabe, as características da entidade, né? Porque, assim, quando a gente fala de Tranca-Rus, tem centenas de milhares de Tranca-Rus. Eu tenho muitas peculiaridades dentro de um mistério. E aí, gente, só
um ponto. Aí para os meninos também. Eu ia falar no grupo deles, mas daí eu acho que é até melhor falar aqui. Ponto de chamada de Exu é ponto de chamada. Ponto de tranca-ruas não é ponto de chamada. Então, a hora que parou, que eu comecei a cantar um ponto, o Thales começou a cantar outro, porque aquele ponto que ele estava cantando não era de chamada de Exu. Eu vou mandar no grupo depois uns 2 ou 3 pontos de chamada de Exu, que eu vejo que... Por que eu estou falando isso? Eu não estou criticando o Thales, não. Tá? Eu estou falando que toda gira de esquerda fica todo mundo assim, ó, nem barata tonta. E não é o Thales só. Ele está assumindo agora, ele está na condição de aprendiz. Lembrem sempre disso. Ele está na condição de aprendiz. Então, a gente exige dele o que se exige do aprendiz, que aprenda, não é perfeição, né? Mas ele fica assim, fica todo mundo assim, e ponto de chamada é ponto de chamada. Então, tem... Aí até achei que tem um outro que a gente sempre cantava na casa, e não sei por que pararam de cantar. Tem uns 2, 3 pontos que são para os Exus virem. Entende? Depois que os Exus estão em terra, aí você pode cantar ponto de caveira, de tranca-rua, de Exu morcego, de Exu tiriri, marabô. Aí vocês cantam os pontos dentro do trabalho deles, para eles trabalharem, não tem problema nenhum. Mas o ponto de chegada de Exu são outros, né? Aqueles 2 que eu cantei são pontos de chamada, né? Rodeia, meu Santo Antônio, vem Santo Antônio, rodeia aqui que os Exus estão chegando, né? Então, eu vou mandar depois para a gente não ficar tão perdido. Na Pombogira, a mesma coisa, gente. Ponto de chamada de Pombogira, são 2 pontos ali, 3 no máximo, que eu me lembro, mas são os pontos de chamada das mulheres. O clássico é esse, arreda homem que aí vem mulher, é o clássico ponto de chamada dos Pombogiras, tá? Aí, pausa. Ah, não, mas a gente canta primeiro o ponto do Exu chefe da casa, que é o Exu do Lodo. Perfeito, não tem problema nenhum. Cantou o ponto dele, ele veio, aí você canta o ponto pro resto, aí você canta o ponto de chamada de Exu. Então, veio a Pombogira, não sabe qual é, porque às vezes vem uma, vem outra, você não sabe qual Pombogira que vai vir, né? Canta o ponto de chamada delas. Aí viu que chegou uma, que é, né, eu falo do Jesuel, então viu que é determinada, aí canta o ponto dela. Para quê? Porque o ponto também é uma forma de você firmar ali o chefe que está chegando, identificar ele como chefe. Então, a gente canta o ponto do chefe também, não tem problema. Só não pode cruzando, atravessando os pontos, porque aquela bagunça e a energia de firmeza para vir os Exus, aí fica mais embolada. Tá? Eu estou falando isso porque aconteceu, não foi só dessa vez, faz tempo já que as giras de esquerda, muitas vezes durante a gira de esquerda eu seguro, não incorporo, justamente para poder ajudar a cantar os pontos, porque eu vejo, às vezes, ali fica eu e a Cássia, que a Cássia está perto, eu consigo olhar para ela e falo, às vezes um ou outro ali e tal, a gente se... Porque o povo fica tudo perdido nos pontos de esquerda, e cada um que cantar um, vira... E os Ogã não dão conta, vira uma zona. Então, vamos firmar pelo menos os pontos de chamada de Exu. Eu mando lá no grupo, tem 1 mês para estudar os pontos, dá tempo de decorar, por isso que eu vou mandar agora, porque até a outra gira de esquerda, gente, dá tempo de todo mundo estar ali bonitinho. Então, canta um, canta o outro, canta o outro. Se precisar de 1, 2, 3, a gente tem ali, tá? Porque eu acho que é a forma da gente não ficar todo mundo assim... né? Perdido, tá? Eu tô falando isso de Exu novamente, porque eu já dei essa aula de esquerda, falei sobre Exu, falei sobre Pombogira, Exu Mirim, mas faz meses já, faz bastante tempo, e tem muita gente que não tá mais na casa, tem gente que tá aqui que não assistiu a aula, então, eventualmente, eu vou falando alguns pontos aí da esquerda, até para não ficar tão, como teve, né, nessa de sábado. E se tiver qualquer dúvida também, qualquer coisa. Mas falei tudo isso, gente, principalmente os novatos, não é para ter medo. Conversem com o Exu. Tenham bom senso quando for conversar. Conversa coisa séria, pergunta coisa séria, legítima. Se tem uma coisa que Exu reconhece, é a sinceridade. Vai tentar mentir para Exu, vai tentar enganar Exu. Oi, Exu, tudo bem? Não, tô aqui, tô aqui. Ah, meu filho, aí você vai para caminho sem volta. Chega, ó, tem uma dúvida, ou eu tenho um sofrimento legítimo, Exu, tem um certo problema assim, você pode me ajudar? Vai falar, não posso, isso daí não é da minha conta. Às vezes eles falam, é da minha conta, isso aí você se lasca sozinho, porque você que criou.
Ou às vezes fala, não, posso te ajudar, vem aqui que eu vou te ensinar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eles são muito diretos no ponto. Então, conversem, aprendam com Exu. Exu é muito bom, é talvez uma das melhores entidades para a gente conversar, tá? De verdade. Aproveitar. Falo que Exu e Baiano são os mais faladores. Conversar, aproveitar o conhecimento. Aí, assim, um dia ele te ensina uma mandinguinha, outro dia ele te dá um conselho, outro dia ele te fala uma coisa. É assim, essa vivência de terreiro que todos nós precisamos ter sempre paciência, porque ela é muito boa. Vocês já perceberam? Não vem tudo uma vez, assim, sabe? Aquele negócio... É assim, ó, teve um dia que aconteceu tal coisa, lá depois de um mês, 2 meses, aconteceu tal outra coisa com outra entidade. Então, você vai pescando, aprendendo ali, ó, com as entidades certas coisas, de pouquinho, isso é o que enriquece depois a tua vida ali de terreiro, né? A gente vai aprender, literalmente, a gente vai aprendendo de gota em gota com eles. O que a gente faz aqui é para a gente não ficar tão perdido, tá, gente? Esse estudo aqui, se não for compreendido aqui e aqui, ele também não te serve, não. Pode estudar, você vai ficar repetindo, igual papagaio, tá? Falo isso pra gente, assim, às vezes a gente estuda, que nem, nossa, se mata aqui, e aí chega a entidade, às vezes, com um toque de uma palavra, de um sentimento que ele te traz, cai a ficha. Entende? Nem todo mundo tem essa facilidade de cair a ficha com a leitura. Então, a gente tem que explorar, né, todas as formas. Né? Eu também, a Edmar soube que está com saudade de conversar, até como não tinha tanta gente, né, que é por causa do tempo também, sabe, Edmar? Mas podia pedir depois para o Josuel, para deixar o pessoal que está cumprindo lua, subir conversar com eles, né? Sábado até não tinha tanta gente assim. Eu sei que faz falta, e principalmente para quem está entrando, para quem está aprendendo, é muito importante. Os Exu vem e falam coisas muito bacanas, assim, muito da forma mais descontraída. Descontraída, quando eu digo, não é alegre, tá, gente? É descontraída de boca aberta mesmo, né? Então, eles vêm e falam assim, tal. Então, é bom para quem está começando, para perder o medo, para entender certas coisas, tá? Mas eu tenho certeza que a gente vai ter bastante tempo para tudo isso. Nós vamos entrar depois, a parte mágica, então, só para avisar, nós não vamos repetir, nós vamos começar depois lá no capítulo, mas leiam, tá, gente? Tem muita coisa bem legal mesmo. Fala das horas mágicas, isso eu não tinha visto. Fala das horas mágicas, quando ele fala a melhor hora para cada entidade, para cada vibração, qual elemento, e até tabelinha, lembra lá? Acho que alguém perguntou, eu mandei a tabelinha lá, qual é o dia da semana, o elemento, a pedra, o elemento mineral, né, o horário, a cor de cada orixá, de cada vibração, ele tem várias tabelinhas ali, é bem bonitinho, bem legal, bem prático para quem está precisando aí, querendo esse tipo de informação. E aí a gente volta lá no capítulo já, no livro 3, tá? A gente volta lá no livro 3 para a semana que vem. Eu estou passando bem resumido, porque a gente já viu essa parte, muita coisa do outro também, tá? Estou tentando pescar aí só as coisas que a gente não viu nos outros livros. Mas se tiverem dúvida, qualquer coisa, sempre manda lá a mensagem, a gente resolve, a gente dá um jeito, né? Pede, baixa o santo, faz qualquer negócio para a gente tentar compreender, viu? E espero que vocês todos fiquem com Deus, fiquem tranquilos, aproveitem o momento, seja ele qual for, de reflexão, de adoração, né? Para uns, um momento de amargura, para outros, um momento de tristeza, mas sempre um momento de aprendizado, né? Então, independente do momento pessoal que cada um está vivendo aí hoje, eu sei que tem, né, bastante filho com problema, com dificuldade, cada um, muitos, né? Mas que seja um momento de aprendizado, de firmeza. E aí, gente, nos momentos de firmeza, mais dificuldade são os momentos a gente que mais se apega com a espiritualidade, que é quando a gente mais precisa. Então, vocês vão ver, isso fortalece muito a fé,
coração e a mente da gente, viu? Eu espero que dê tudo certo, que vocês fiquem todos muito bem, viu? Boa noite a todos, Deus abençoe, fiquem tranquilos.